Ok, acho que deve estar começando a compartilhar aí com vocês a tela. Que delícia, uma chuvinha agora só para não dormir. Pessoal, a ideia, como a gente já havia discutido na semana passada, enfim, quando eu apresentei o plano de ensino, é que a gente faça dessas aulas de materiais e técnicas construtivas 6, uma aula bastante conversada, dialogada entre nós, porque, queira ou não, tudo aquilo que eu vou falar aqui, em algum momento vocês já viram por aí, ou viram na internet, ou em livros, ou outros professores, até mesmo as professoras da arquitetura já comentaram, talvez com vocês, sobre o assunto, e eu acredito que vocês tenham alguma coisa sempre a contribuir sobre esses temas. Então, acho que é uma maneira de tornar a aula mais leve para todos nós, né? Às vezes eu vou parar um pouquinho de falar, mas é em função da minha recuperação do dente aqui, mas tá tranquilo. Então, pessoal, hoje a gente vai iniciar, né, essa fala, porque é alguma coisa que a gente vai falar por mais de uma aula e obviamente, isso não vai esgotar o assunto, não vai esgotar o tema. A gente vai começar o assunto sobre as novas tecnologias e tendências aí, então, para a construção civil, né? Eu trouxe uma questão que talvez até vocês já tenham visto alguma coisa sobre esse tema, que eu acho bem interessante, de certa forma, que nos traz uma liberdade, de certa forma, construtiva para a separação de ambientes, né? Que é o chamado vidro inteligente, que, na verdade, não é exatamente o vidro que proporciona essa alternativa, mas, enfim, é uma película que é adicionada ao vidro, né? Mas, popularmente, se conhece como vidro inteligente, que é a opção que a gente tem de usar o vidro transparente, né? E deixar ele fosco, deixar ele leitoso, né? De maneira que não consiga ver para dentro do outro ambiente, né? Aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma banheira que tem a vista para o exterior e que tem essa opção do vidro ficar leitoso, né, que não consegue enxergar tanto para fora quanto para dentro. Então, é uma opção que se tem, né? E isso é tranquilamente aplicável em qualquer obra, enfim, e até, inclusive, na semana que vem já é dia 9, né? Não, é na outra. Enfim, a princípio, dia 9, eu acho que já é na próxima semana, se é na semana que vem, na outra, eu vou trazer o pessoal do marketing de uma empresa, da Tecnel, que trabalha com isso, para fazer uma conversa com nós sobre questões sobre esse vidro mesmo, tá? Alguma coisa sobre como que vocês compõem o projeto, por exemplo, para adquirir esses vidros deles, se tem que enfim, tirar as dúvidas de vocês. Até seria interessante se vocês analisassem isso no site deles ou qualquer outro site, né? E já anotassem alguns questionamentos para eles, né? Que possam surgir aí na vida profissional de vocês, né? E aí, a princípio, essa conversa vai ser às 2 horas, a partir das 2 horas, né, do dia 9. Aí, no horário da aula, eu combinei com eles, até eu fazer uma reunião antes, para a gente também definir bem a abordagem deles, né, o que eles vão trazer, enfim. Eles têm trabalham com outros produtos na empresa, mas o foco seria mais essa questão desse vidro mesmo aqui, as alternativas que ele traz para vocês, né. Não sei se vocês têm alguma contribuição a respeito disso, vocês já tinham visto? Visto provavelmente sim, né? Porque não é algo tão novo assim, né? Talvez mais para a nossa região aqui, mas que é algo que já está difundido para fora e isso já é tranquilo, né? Eu vi um que era uma suíte, só que eu acho meio sem sentido, porque eu acho que faria mais sentido quando ele é para uma janela ou coisa assim. Mas eu vi um que era uma suíte, e daí era como se fosse a parede da suíte. Daí, quando tu entrava e fechava a porta, ele escurecia. Só que eu acho que meio que não faz tanto sentido como seria na janela.
Ah, mas você resolveu um quarto, porque se vai ter outra pessoa dentro do quarto que quer fazer alguma coisa lá, que a pessoa veja, é mais, é mais. Eu vi, no exemplo que tu falou da suíte, eu até vi, mas era separando, por exemplo, o closet. Box. Ah, O closet do quarto, de fato, né? Aí também, aí eu achei que até ficaria interessante, talvez. Eu vi em escritório, assim, ó, Sim, uma escritório. sala, aí escritório. tem uma reunião, uma coisa assim, tu ativa ali. É, Professor, nós fizemos um trabalho, eu acho que em conforto, se não me engano, uma vez, e nós trabalhamos esse vidro, será que ele tem só a opção, assim, de programar, tipo, liga e desliga, ou pela luz do sol ele também tem uma tem. regulagem, assim, que, de noite ele fica fumaciado e durante o dia, quando tem a luz, ele abre? Sim, são tipos diferentes. Agora não lembro se é HC ou HCl, coisa parecida, o código que tem, que é esse que daí sim está muito ligado à questão de conforto, que é conforme ele tem o aumento da luminosidade, ele vai escurecendo, vai ficando fumê, digamos assim, até daí na hora que começa a anoitecer, ele começa a clarear de volta. E aí esse não tem a questão elétrica nele, tá? É mais mesmo pela questão da luminosidade. A estilo do que é aqueles óculos, por exemplo, que tem óculos de grau, né? Que algumas pessoas usam que na hora que sai para fora, dá no sol, por exemplo, ele começa a ficar um pouquinho mais escuro. É a mesma ideia, tá? É aquecimento dos átomos que tem ali nele, enfim, que promovem esse escurecimento, né? Esse caso aqui que eu trouxe no slide, ele é a mesma ideia dos vidros inteligentes, porém é outro tipo, porque ele tem uma ligação elétrica. Esse aqui é através de um interruptor que tu liga ou desliga ele, ou através do celular. Por exemplo, hoje em dia eles têm aplicativos no celular, né? No celular tu ativa e desativa essa opção de privacidade ali, no caso de ele ficar leitoso ou não, né? Aí aqui eu trouxe a mesma a questão do conceito, né, de como ele funciona. Ele é o seguinte, ele tem, por exemplo, o vidro, né, o cristal, e aí a luz, a princípio, quando ele está desligado, ela não passa. Por quê? Porque nessa película que é adicionada ao vidro, é como se os átomos estivessem todos desorganizados, que isso é o normal que ocorre nos átomos, né? Eles estarem, enfim, qualquer posição dentro da uma molécula, né? E aí, quando esse vidro está desligado, ou seja, quando não tem, até mesmo se tirar da energia, ele vai ficar leitoso. Ele não vai aparecer, não vai ficar transparente. No momento que eu ativo, como se eu estivesse ligando a luz, ele alinha os átomos e daí ele fica transparente. Então, é essa a atividade que ocorre nessa película, né? Eu imaginava que fosse o contrário. Eu imaginava que a hora que eu ligasse, o vidro ficaria leitoso. Mas não, na verdade é o contrário. Na hora que ele está desligado é que os átomos ficam né, desordenados, digamos assim, e daí o que ocorre é que o vidro não fica transparente. Por isso que essa película, inclusive tem vídeos na internet da própria Tecnel de como que eles montam. É, de fato, uma película que quando eles estão colando ela, fica como se fosse aquela película que o pessoal vende aí na vidraçaria, enfim, aquela película que parece que o vidro é jateado. Ela é tipo aquilo, na hora que eles estão colando. E aí eles colocam, né, pontos de ligação da energia nessa película, e daí é essa energia que ativa essa questão do alinhamento dos átomos. É algo bem simples, falando quimicamente para os químicos, né? Mas que foi uma boa sacada aí que tiveram e está sendo bastante utilizado, inclusive. É um material que é importado, tá? A princípio, a Tecnel importa da China, se não me engano, essas películas. E
e aplica aqui de acordo com a dimensão do vidro que a gente encaminha para eles o projeto, né? Como é uma película inteiriça, eles conseguem recortar ela o tamanho que eles quiserem, ela não tem, de fato, um circuito elétrico. Esse circuito eles só colocam no momento que eles colam no vidro. Então, por isso que viabiliza qualquer tipo de projeto com esse vidro, né? E aí, um dos atrativos, né, dessa opção, e que, de certa forma, para vocês, enquanto arquitetos, se torna algo que passa a ser mais interessante, é a questão tanto da liberdade de ter um ambiente como esse da imagem aí, totalmente aberto, né, que tu consegue ver, por exemplo, nem ali na localização dessa edificação, aí tu consegue ver a natureza, enfim, e ao mesmo tempo tu tem a privacidade com ele desligado, né? Então ele te dá uma liberdade muito grande de projeto. Tu tem desde a questão da privacidade, assim como tu tem a questão também da visibilidade, dependendo do momento que tu está utilizando a edificação, né? Ele também te dá que eles alegam, inclusive na empresa, é a versatilidade desse vidro. Por exemplo, aqui como nessa imagem, quando o vidro está transparente, ele, enfim, não representa muita coisa nessa imagem, né? Enfim, ele está ali na sala, como se fosse uma estante, mas é um vidro. Só que no momento que a gente desliga ele, que ele fica leitoso, esse vidro ele pode ser usado como tela de projeção, porque ele fica exatamente branco, e ele não fica branco brilhoso, ele fica branco opaco. E o branco opaco é muito bom para projeção. Então, imagine que interessante um vidro desse para uma sala, por exemplo, ou enfim, né, dependendo do ambiente que vocês estiverem pensando, usar como tela de projeção. Então, fica algo, talvez até contraditório para algumas opiniões aí de questão de beleza ou não, enfim, mas é algo diferente, né? Queira ou não, é algo diferente que pode ser utilizado. E esse vidro, inclusive, com essa projeção, eles têm eu não sei se é qualquer opção, ou isso eu não cheguei a estudar, ele consegue projetar também, tem uma projeção, por exemplo, aqui na frente, e ele consegue, nessa mesma projeção, aparecer atrás também, nesse mesmo vidro. Então, tu consegue projetar para 2 ambientes ao mesmo tempo. Então, é uma série de alternativas que traz, né, esse vidro, né? Por isso que é algo que acaba sendo interessante, né? Eu não sei, vocês talvez saibam me dizer, será que tem aqui na região alguém que forneça esse tipo de vidro? Nunca ouvi falar. Eu até acabei falando com eles, assim, porque são os mais conhecidos, a princípio, né, que trabalham com esse material. E aí eu até estava pensando, será que não tem ninguém aqui na região que forneça isso? Talvez seria interessante entrar em contato, né, para as pessoas daqui trazer essa informação, né? E talvez até seja uma futura possibilidade de mercado aí para vocês também, né? Depois enfim, de trabalho, né? Porque eu, inclusive, entrei em contato com eles, eles queriam, falando, né, que eu gostaria de conversar com eles para tentar agendar alguma coisa com vocês, para eles apresentar o produto para vocês, né? Enfim, que é uma turma de futuros arquitetos, né? E aí ele disse que sim, que estariam dispostos e teria que ver a programação mas que de antemão ele já disse que poderia me passar um preço diferenciado nos produtos, né? Para repassar para vocês. Daí eu disse, não é essa a ideia, não estou intermediando o negócio, não quero uma representação, mas, enfim, talvez seja até um futuro possibilidade de utilização de vocês, né? Porque a gente sabe que principalmente dos arquitetos que eu conheci lá de Erechim, boa parte deles, em algumas lojas que eles indicavam os produtos, eles acabavam ganhando um percentual em cima da indicação, né? Enfim, então, sei lá, fica também como alternativa para vocês, né? E inclusive na reunião que a gente vai fazer com eles, eles podem deixar o contato deles com vocês, né? Para
para essas questões mais profissionais depois, né? Porque é algo diferente, de fato, né? Talvez até mais inovador para a região aqui do que é, de fato, para o Brasil, de modo geral, né? Aqui o que nós estávamos falando antes, que vocês comentaram até que não achavam tão interessante, né? Que é a questão da divisão da suíte, né? Aqui é um exemplo de setorização de ambientes, né? Que separou aí a parte do dormitório, de fato, da parte que tem uma banheira, né? Que ficaria aparecendo ali, enfim, e a pessoa pode ativar, então, esse sistema, e o vidro fica leitoso e, de certa forma, separa os ambientes, né? E, ao mesmo tempo, não separa, porque se você desativar ele, o vidro vai voltar a ter essa integração dos ambientes, né? Mais ou menos esse estilo que tu tinha visto, Richela, que tu não curtiu muito? Como? Mais ou menos nesse estilo que tu comentou da suíte, que tu tinha visto, que tu não tinha gostado muito? Não, ele era como se fosse uma parede, sabe? Ele era um quadradinho extra, assim, dentro do quarto. O quarto Ah, era um tá. quadradão, e daí era um quadradinho como se fosse a parede, no caso do banheiro. Mas aí não fez muito sentido, porque banheiro, querendo ou não, é privacidade meio total, né? Daí não tem Sim, porquê. sim. Mas assim, é interessante, assim, é legal. Faz mais sentido. Eu vi alguns casos também de box, só box dentro do banheiro ser assim. Que a Sim, pessoa, e box. daí tu bota, por exemplo, um interruptor no fechamento do box. Na hora que tu fecha ele, fica leitoso. Esse eu Sim. vi, É, eu era vi desse um tipo, só que vídeo, era alguma na coisa. porta. É, Eu até vou procurar, ver se eu acho. enfim, são opções que tem, né, para essa utilização e que, enfim, são exemplos, né, que vocês podem pensar nos projetos de vocês aí e desenvolver e deixar a criatividade comandar, né? Professor, só uma dúvida. Hum, Essa questão, por exemplo, está nessa imagem, nas duas, quando ele está ligado e desligado, ali quando está transparente, aquele ali tá, parece que ainda meio fosco, assim, né, e distorcendo um pouquinho a imagem do outro lado. uhum. É só questão de imagem ou ele fica assim sempre, ele não fica completamente transparente? Eu acredito, assim, eu não vou te afirmar com certeza, tá? Mas eu acredito que 100% transparente ele não fica, tá? Porque, enfim, a película lá é uma película que tu adiciona ao vidro, né? Mas isso é um Sim. questionamento bem interessante que tu anota e vão perguntar pro pessoal da empresa no dia 9, Tá, que e daí, cores? É só esse branco? não, tem outras cores. Ah, Azul, vermelho, enfim, tem várias cores que é possível tu colocar. Não é só branco. entendi. Não é só branco, não. Não lembro quantas cores tem, mas tem algumas cores, tá? Que podem ser utilizadas. Se vocês quiserem pesquisar alguma coisa na internet sobre a empresa, é a Tecnel. Tcneo. Tecnel. Eles têm vários vídeos, enfim, acho que eu trouxe algum vídeo aqui também. Trouxe. Richello, acho que é esse aí que eu coloquei no chat, né? Que tu estava falando. Ah, Vou botar rodar o vídeo aqui, não lembro se tem, acho que tem áudio, vou botar para ver se passa para vocês aí o áudio também.
Nesse caso aí deu para ver que não é aquele pedaço, né, não era 100% transparente, né? Que ele ficou um pouco como se fosse jateado, né? Tipo aquele vidro jateado, mas um pouco mais transparente que o jateado, mas enfim, 100% ele não era. Estamos aqui entregando mais um projeto da Tecnel, a nossa película inteligente, a sala de controle aí das usinas, área grande, vidraçada, e nossa película faz esse efeito, né? Privacidade ou a transparência. Mais um projeto de excelência aí entregue pela Tecnel. Esse aí já era bem transparente, né? Bem diferente daquele outro. A nossa película de projeção aqui do lado da sala de reunião. Ela é legal. Como é que vai ficar a imagem? Do outro lado da imagem. Posicionamento. Eu achei bem legal aí, uma segunda função da nossa película inteligente. A projeção fica espelhada daí no vidro. Esse que é o problema, ela fica espelhada, né? Talvez seria para uma... Mas é que às vezes tem casos, vídeo, talvez por não importaria exemplo, tanto. mas às vezes tem a opção de, por exemplo, eu não quero tirar o projetor daquela sala de lá e fazer o negócio aqui. Sim, Eu acho que ele tem a espelhar opção de inverter. o projetor tu consegue espelhar a apresentação, né? Sim. Tu tem a opção de fazer isso, Aí realmente. faz sentido. Dependendo do que tu pretende, né? É possível, sim. É uma opção, né? Enfim, que se tem. E ali a gente viu naquele vídeo segundo que tem a opção do 100% transparente, né? Não é só aquele que fica um pouco jateado. Mas, enfim, anote os questionamentos de vocês, porque eles vão fazer uma conversa aí com nós. Eu acho que é mais interessante, de fato, não é ouvir o que eles têm para nos dizer, e sim tirar nossas dúvidas, né? Até para futuramente vocês talvez pensar e adaptar algum projeto a isso. Outra questão, pessoal, agora mudando de tema, e esse aqui eu acredito que seja um dos grandes inovações aí dos últimos anos, e eu acredito que tem bastante que caminhar nessa pesquisa ainda, mas eu acredito que é algo que tem uma tendência muito forte de dar certo, né? Muito forte, porque, de certa forma, facilita muito mais a questão da geração de energia elétrica, que hoje em dia, falar em placas solares já não dá para dizer mais que seja algo inovador, que seja algo tecnológico, porque já está bem difundido, né? Ainda está muito caro, né? Mas é algo que já está bem consolidado aí no mercado, né? Inclusive, talvez até tenha mais de uma empresa aqui em Santa Rosa já que faça instalação desse tipo de produto, né? Como eu disse, pena que ainda está muito caro, né? Eu acredito que deveria de ter mais incentivo para o uso desse material, né? Dessa tecnologia, tendo em vista que, claro, não para nós aqui no Sul, né?
mas centro-oeste e sudeste, por exemplo, já tem uma energia que está a ponto de chegar ao colapso, né? E aí talvez fosse interessante ter mais essa opção, né, de placas solares, incentivo a isso, né? Aqui também tem um vídeo, deixa eu configurar ele primeiro. Traduzido em inglês para inglês, acho que não ajuda muito, né? Então, é uma questão, é uma tecnologia, né, que foi desenvolvida nessa universidade ali, que utiliza, na verdade, a umidade do ambiente e o calor do ambiente ao mesmo tempo. E eles conseguem separar as moléculas de hidrogênio disso, e com isso gerar energia. Então, às vezes, tipo, tu lê certas coisas e fica pensando, meu Deus do céu, como tem gente inteligente, né, pesquisando, porque pensa o trabalho e a sacada que tiveram da tinta, eles conseguiram separar essas moléculas constantemente durante toda a vida dessa tinta na edificação, né? Então, eles saíram do trivial, que é aquela placa convencional em cima do telhado, para simplesmente utilizar toda a parede da edificação que está pintada como geração de energia. E isso é uma evolução muito grande, porque, como eu disse no próprio vídeo ali, independe do lugar que ela está sendo utilizada. Quase todo lugar tem sol, né, durante o dia. Umidade, tem alguma umidade. Por isso que comentou ali em locais remotos, por exemplo, é possível viabilizar essa tecnologia. Então, não é como as placas solares, né, que tem uma certa dificuldade, que não pode armazenar energia, por isso que ela tem que estar ligada à rede elétrica convencional, para mandar para a rede o excesso, né, o excedente de energia. Então, essa aqui foi uma ideia muito interessante e já está tendo adaptações, inclusive aqui no Brasil, já teve adaptações dessa tecnologia, que eles, aqui no Brasil, no caso, esse outro vídeo aqui traz essa tecnologia, que eles pegaram e se utilizaram fizeram outra tinta, né? Só que pegaram e aplicaram essa tinta em, vamos chamar de papéis, mas não é plástico, na verdade. E aí eles conseguem usar isso em qualquer superfície também. Inclusive em carros, ônibus, enfim. Então, enquanto o carro está na rua, está gerando energia. Talvez não necessariamente para o carro, porque o carro, às vezes, por vezes, aqui no Brasil, né, a nossa tecnologia dos automóveis elétricos ainda está engateando, né? Mas essa energia carrega baterias que podem transmitir para a edificação depois, né? No momento que chega em casa, enfim. E aqui eu trouxe esse outro vídeo aqui, que talvez seja mais interessante ainda do que aquele da tinta na casa.
países que desfrutam de uma vantagem competitiva de uma das maiores do mundo do ponto de vista de energia solar. Será que nós não vamos tomar proveito disso? Será que a próxima geração de energia solar não pode nascer no Brasil? Pode. O núcleo da proposta é essa, vamos entrar aqui na montanha-russa e no final a gente sai com um mundo diferente. Essa montanha-russa já desembocou numa nova tecnologia com DNA 100% brasileiro e cabeças pensantes do mundo todo. A gente já chegou a ter cientistas de mais de 15 nacionalidades. Hoje a gente começou a popular com brasileiros, trazendo pessoal local, mas ainda temos 5 nacionalidades diferentes, cientistas, engenheiros, pessoas de negócio do mundo todo. A ideia que reuniu tantos QIs de ponta em Belo Horizonte nasceu de um conceito simples: fabricar painéis solares a partir de materiais como garrafa PET derretida e tinta à base de carbono. Essa combinação ficou conhecida como OPV. A gente imprime um substrato plástico, 5 camadas de polímeros semicondutores, que são um painel solar orgânico com características de leveza, flexibilidade, transparência e a mais baixa pegada de carbono de todas. Então, quer dizer que é o painel solar, a energia mais verde dentre todas as energias solares disponíveis. O OPV é visto como um passo adiante em relação aos painéis solares feitos de silício, que a gente já encontra em muitas indústrias, telhados de prédios e casas mundo afora. A Sanil, empresa que desenvolveu o painel orgânico, recebeu 20 milhões de reais do Fundo de Incentivo à Pesquisa do BNDES. O dinheiro foi repassado ao fundo perdido, mas com a condição de que o BNDES se tornaria sócio se o projeto virasse negócio. Hoje, a BNDESPAR tem 26% do capital e participa do Conselho de Administração. Se houver abertura de capital na Bolsa, pode usar o lucro para investir em projetos inovadores. Seria uma quantidade de painel de silício equivalente a essa estrutura que está na sua mão? Olha, a esse rolo aqui especificamente seriam talvez uns 100 painéis de silício. Então estou carregando nas costas o equivalente em energia a 100 painéis de silício ou algo, um número por aí. Cada painel de silício pesando 25 quilos por metro quadrado. E aqui nós estamos falando de 300 gramas por metro quadrado. Então a diferença realmente é muito grande. Eles se equivalem em termos de geração de energia? Olha, em termos de geração, hoje ainda não. A tecnologia tem muito a evoluir no sentido de ganhar eficiência, mas a eficiência ela não é um motivador, tá? Porque o APV ele se habilita a outros mercados, a outras oportunidades que não estão disponíveis para os painéis de silício. Por exemplo, fachadas de vidro de prédios, galpões, ou seja, estruturas metálicas leves, mobilidade. Então, nós estamos falando de integração a ônibus, caminhões, veículos, mobiliário urbano. Apesar da vantagem na hora da instalação, os painéis orgânicos estão em desvantagem em relação à eficiência energética. A Sanil diz que tem hoje uma tecnologia de impressão única no mundo. Essa é a linha de produção de uma gráfica. Aqui é um grande exemplo da simplicidade associada ao processo. Você tem um substrato virgem, que ele é carregado aqui numa das etapas da máquina, passa por uma cabeça de impressão, onde os materiais são depositados, passa ao longo de um forno de secagem e rebobina na forma de um painel solar. Simples assim? Simples assim, nenhum resíduo tóxico, nada de altíssima temperatura. Então é isso que a gente está buscando, é trazer o conceito de energia em todo lugar. Eu acho que nós vamos lembrar num futuro não muito distante da época onde a gente só tinha energia num buraco da parede. E a gente quer quebrar esse paradigma, a gente quer trazer energia em todo lugar. Pensa só, se a gente for levar isso para áreas off-grid, para regiões remotas, quer dizer que eu consigo, nas minhas costas, levar energia suficiente para atender demandas energéticas específicas de qualquer localidade, né? E já tem gente levando energia solar para comunidades de baixa renda e lugares distantes, onde a energia elétrica não chega. Com
uma tecnologia simples, econômica e sustentável, a organização não governamental Litro de Luz constrói e ensina a construir postes para iluminar o caminho de quem mora nessas áreas. Para montar um poste de luz, basta uma garrafa PET, painel solar, bateria, lâmpadas LED, cano PVC e o engajamento dos moradores. A ONG atua em mais de 20 países e já fez 4 mutirões em 2017 aqui no Brasil. O mais complexo deles foi levar luz para 7 comunidades ribeirinhas da Amazônia. Então, pessoal, vejam que de fato essa energia solar, né, que está ainda em desenvolvimento, né, em Belo Horizonte, lá na universidade, ela possibilita aquilo que eu propus para vocês no semestre passado, que foi tanto na parada de ônibus quanto nos postos de energia dentro daquele condomínio, se fazer uso da energia solar, né? Claro que a gente pensar em botar placas de energia solar em um poste de energia, às vezes parece um pouco difícil, né? É um pouco difícil. Mas, naquele caso ali, consegue ser utilizado ele em pequenos espaços, né? Porque ele vai colado em cima do local, colado em cima da parada de ônibus, colado em cima do pórtico, enfim, em todos os ambientes, né? É possível de utilizar ele. E, com certeza, aquilo ali é uma inovação que tende, com certeza, a dar certo, né? Tanto que aí a gente fala que não tem, né, muito incentivo do governo, mas teve a financiamento, por exemplo, do BNDES para aquele projeto ali, né? Milhões, claro, eles viram que de fato tem futuro, tanto que eles tiveram a sacada de se colocar como sócios, caso o projeto desse certo, né? Também é uma pesquisa muito bem pensada, né? Eu só não entendi como é que... Porque, assim, as placas, elas têm que ter toda uma estrutura para armazenar. Aí, no caso, mesmo elas sendo fininhas e ocupando menos espaço, elas ainda tem que ter esse outro material para armazenar, entende? Seria o conversor, né? Que Isso. passa essa questão da energia, né? Pois é, deve ser, aí eu não sei te dizer de fato como que é o sistema como um todo, né? Mas eu acredito que seja algo semelhante a essas lâmpadas de jardim que tem hoje em dia aí, que, enfim, elas são pequenas, mas ao mesmo tempo elas conseguem uma energia fraquinha, mas conseguem, né? Eu acredito que eles devem ter desenvolvido um sistema um sistema menor, né? Que consiga dar conta de fazer essa conversão, né, para uma lâmpada do poste, enfim. Eu acho que para poder viabilizar o projeto, né? Já diminuíram o tamanho da placa, por exemplo, porque a placa é pesada, vocês viram o peso da placa ali comparado à lâmina, né? Então, deve ter, sim, alguma coisa. E da separação das moléculas de hidrogênio ali, já foi desenvolvido carros, né, com essa tecnologia, né? Aqui no Brasil, inclusive, foi desenvolvido, só que ele não anda 100% a hidrogênio, né? É parte só da produção de hidrogênio que é produzida no momento que o carro está funcionando, que consegue reduzir a quantidade de consumo de combustível conforme o carro está andando. Só que o único detalhe é que nessa produção nos carros, esse hidrogênio ele não pode ser armazenado, né? Eu não consigo armazenar o hidrogênio. Aí, então, tudo que é produzido é queimado no momento que o carro está andando. Por isso que ele tem que andar com um pouco hidrogênio e mais combustível. E aí, dependendo da velocidade, enfim, da rotação do motor que está sendo utilizado, eu estou economizando mais ou menos combustível. Aí, na questão do prédio, ali, que eles se utilizam dessas moléculas de hidrogênio, eu acredito que também o excedente de energia eles têm que mandar para a rede, que eles não podem armazenar essas moléculas, né? Então, o que está produzindo tem que ser consumido, nem que vá para a rede elétrica, né?
Aí aqui outro grande impulsionador, eu diria assim, da profissão de vocês aí, eu diria futuro, mas em função de que vocês daqui uns dias estão saindo daqui como arquitetos, né? Mas caso já fossem arquitetos formados, já estivessem no mercado de trabalho, isso aqui já é presente, tá, pessoal? Já é presente. O BIM já está mais que consolidado no mercado, já tem muito incentivo, muita força jogando os profissionais para esse lado, então por isso que eu digo que já é presente. Só que, infelizmente, é algo que está engatinhando, pelo motivo que a gente sempre fala, por exemplo, que às vezes a gente fala bastante em aula, dos profissionais que dizem que, o pedreiro, o assentador de cerâmica, enfim, eu sempre fiz assim e nunca caiu, eu sempre fiz assim e nunca descolou a placa, eu sempre fiz assim e tal coisa. Então, eu acho que a gente não pode se justificar ou não aderir a isso com esse mesmo argumento. Eu sempre usei o AutoCAD, eu estou aprendendo o AutoCAD agora, não vou mudar de opção para me adequar ao BIM. Primeiro eu tenho que pegar bem o AutoCAD, ou enfim, algo nesse sentido. É importante, sim, tá? E isso vocês anotem aí naquilo que é importante vocês continuar estudando, é BIM, tá? Se tem uma coisa que eu quero que vocês lembrem sempre que eu falei, é isso. Estudem BIM, tá? Porque isso vai vir muito forte, está vindo muito forte, é a tendência, principalmente a partir de 2021, até 2028, não se imagina alguém sem trabalhar na plataforma, com softwares que trabalhem em plataforma BIM, tá? Principalmente se tratando de obras públicas, e a gente sabe que a obra pública puxa todo o restante, porque escritório que trabalha com obra pública, que tocar de aprender a trabalhar com BIM, ele já vai adaptar os outros projetos para BIM, porque é muito melhor. Então, por isso que é a tendência para todos os outros, essa questão de utilizar o BIM nos seus projetos. Mas, afinal de contas, né, o que é BIM? Às vezes passa algumas ideias sobre o BIM na nossa cabeça, ou enfim, alguns comentários, que, na verdade, o BIM, ele é muito mais que um 3D de um software. Então, quando disserem para vocês, ou passar pela cabeça de vocês, que BIM é simplesmente usar o Revit, isso está equivocado, tá? O Revit, ele é uma ferramenta do BIM, tá? Ele é o comecinho do BIM, digamos assim. Ele é a primeira etapa do BIM, que seria o 3D, tá? Trata-se de um conceito da construção civil que empodera, na verdade, o projeto, né? E facilita o fluxo de execução da gestão da obra. Por que eu coloquei ali essa questão do empoderar o projeto? Tá? Empoderar o projeto significa dizer que o projeto, ele vai ter que ser muito melhor, tá? Ele vai ter que mudar. Hoje em dia, se a gente for fazer, por exemplo, um fluxograma, um gráfico de tempo de uma obra, pegando desde a concepção do projeto, início da concepção do projeto, até a entrega da chave, a gente vai ver que o projeto está com uma partezinha pequenininha do projeto, do tempo, e a execução está imensa, tá? Por que disso? Porque durante a execução, eu tenho muito retrabalho. Eu tenho muita volta para a fase de projeto para repensar alguma coisa que deu errado. Um choque de tubulação em uma viga, um choque de tubulação em alguma abertura, quebradeira, ou seja, fez e quebra a parede para refazer, para passar a tubulação na parte hidráulica. Com o BIM completo, que a gente diz, né, a ideia é empoderar o projeto, ou seja, deixar o projeto mais extenso e reduzir o tempo de execução. Por isso que eu vou poder, de certa forma, destinar mais tempo ao projeto, porque eu vou otimizar o tempo de execução. E aí, eu vou também, com a otimização do tempo de execução e com o BIM completo, eu consigo também ter um controle maior sobre o orçamento dessa obra. Quantas vezes vocês já devem ter ouvido falar, tá?
quanto que custa, será para mim, para construir uma casa de 100 metros quadrados? Vai te custar em torno de 200 mil, depende do padrão de acabamento que tu quiser, tá? Mas assim, ó, bota uns 20% a mais e sempre dá errado o orçamento. Muito se fala nisso, né? Por quê? Porque, de fato, a gente não sabe, com um projeto convencional em um AutoCAD, por exemplo, ou até mesmo em um SketchUp, né, que tem um 3D, a gente não sabe, de fato, quanto que a gente vai a gente teria que calcular, enfim, é possível, né? Quanto, de fato, exatamente eu vou gastar com tijolo, quanto, de fato, eu vou gastar com cimento, areia, tudo bem certinho, né? Para fazer o orçamento bem criterioso, bem detalhado, né? No momento que eu estou fazendo um projeto em BIM, qualquer alteração que eu tenho em uma parede que seja, uma abertura que eu tiro, que eu removo e fecho a parede, o projeto como um todo, ele atualiza. Ele vai diminuir até lá no quantitativo, para o que vai para o orçamento, ele vai diminuir a quantidade de tijolo e quantidade de cimento, que eu vou ter mais reboco, vou ter, né, mais quantidade de utilização de areia. Isso tudo automaticamente. Então, a execução, ele vai mudar meu cronograma, o tempo de execução. Se eu vou fazer uma abertura a menos, eu consigo aumentar a minha produtividade, né? Que eu ia deixar um espaço, uma abertura, eu tenho um trabalho diferenciado para fazer esse espaço, né? Então, por isso que ele empodera o projeto e facilita o fluxo de execução da obra. Por tudo isso, né? Então, o que o BIM não é, tá? O BIM não é um software. Não é só um software, né? O BIM não é o Revit. Como eu disse, o Revit é uma ferramenta do BIM, tá? É um início do BIM, tá? BIM é ao pé da letra, assim, do que o pessoal tem conceitualizado, né? O BIM é uma metodologia de desenvolvimento e execução de projeto. Então, não é só desenvolvimento do projeto, e sim, também é execução. Alguma consideração, pessoal? Qual que é a ideia, então, do BIM, tá? Existem algumas definições aí do inglês, do BIM, Building Information Modeling, seria o conceito de construção, né, da informação, do modelo de construção da informação. E existe também, em vez de modeling, existe model, mas daí o pessoal considera que seria só o próprio, vamos chamar o Revit, né, que daí é só o modelo, e modeling daí seria da construção como um todo do modelo, né, por isso que pega a parte de orçamento, de gestão, da construção, né. Qual que seria a ideia, então, do que tem no catálogo, né, do BIM? Que seria a redução de custos, né, primeiramente. A economia acontece daí desde da compra dos materiais até a otimização do uso desses materiais. Porque a ideia é eu saber desde o começo aonde que eu estou passando a tubulação para já deixar à espera disso, para não ter que fazer a quebradeira, né? Aumento de produtividade. Momento que eu quebro menos, eu tenho mais produtividade. Momento que eu não tenho que, digamos eu, Rodrigo, pedreiro, tá? Tô lá na obra e não sei como que a Tainá, arquiteta, pensou a questão da passagem da tubulação X lá. Porque eu não entendi o projeto, porque eu sou pedreiro, não sou obrigado a entender projeto, né? Aí eu tenho que parar a obra, tentar ligar para a arquiteta para tentar descobrir como que é para fazer ali. E aí vocês tentam explicar para ele e não conseguem explicar, porque, enfim, né? Telefone e tudo mais. Aí tu tem que ir lá na obra para tentar explicar. E às vezes, nem você vai saber. Porque inicialmente tu só fez aquele projeto ali no 2D do AutoCAD. E aí fica aquela dúvida, e agora? Agora tu me dá um tempo que eu tenho que, vai fazer outra coisa que eu vou ter que
que repensar aí como que a gente vai fazer isso. E aí, atrasa a execução da obra. E, pessoal, isso é a coisa mais normal do mundo. É a coisa mais normal do mundo. A gente sentar, projetar no 2D do AutoCAD e na hora da execução se dá conta de que aquilo não, sabe, não tem como executar. Ou se executar vai dar problema. E aí, tu tem que repensar uma instalação. Por vezes, essa instalação pode impactar em mexer em outra questão, por exemplo, uma viga, ou impactar em, mas eu vou ter que fazer um rebaixamento no gesso aqui, daí, porque essa tubulação vai ficar aparecendo. Então, todos esses fatores podem ser controlados se eu estou trabalhando com BIM. Por exemplo, eu jogo esses arquivos dentro de um software que tem todos os programas integrados e eu coloco para ele, por exemplo, que eu quero analisar a intervenção, por exemplo, que pode estar ocorrendo de uma tubulação hidrossanitária nas vigas. Se existe algum caso de todo o projeto que eu fiz, por exemplo, fazendo um prédio, para ver se tem algum tubo que está passando por dentro de uma viga. E tu bota o sistema rodar. Bota ele trabalhar. E ao final ele te dá um relatório. Diz, no pavimento tal, a tubulação tal está cruzando pela viga tal. Daí tu clica ali e altera. E altera o projeto. Tudo antes da execução. Claro que são softwares que têm um certo valor para a gente adquirir, né? Mas que tem essa opção. Eu também vou tentar uma conversa, enfim, com alguma empresa que trabalhe com isso, tá? Com esses softwares que trabalham com BIM, que daí pega toda a parte de projeto, desde do arquitetônico até os projetos complementares, tá? E aí, para eles trazer para nós essa realidade mais prática de como que é executado, né? Eu tô falando aqui, mas eu tô falando muita coisa que eu vi acontecer, mas assim, de fato, trabalhar com BIM, com o software, eu ainda não trabalhei, tá? Eu sei como que ocorre, porque eu já vi colega meu trabalhando com software que usa o BIM, tá? Usa a tecnologia BIM, né? É bem interessante nesse sentido, que às vezes ele te popa muito problema na obra, e é um simples comando, que tu quer ver a intervenção, por exemplo, da tubulação nas vigas, ou a tubulação em aberturas, ou, enfim, essas pequenas análises, né? Algum questionamento, pessoal? Até aí não, certo. Vocês já chegaram a pesquisar alguma coisa sobre BIM? Uma dúvida que eu tenho, agora eu gostaria de perguntar para vocês, né? Os outros professores também tentam conversar com vocês para pesquisar sobre BIM e tudo mais, ou a princípio é só eu que fico enchendo o saco mesmo? Só para tirar uma dúvida, assim, que eu tenho. Eu acho que... não sei, mas já ouvi falar, mas não é assim tão... Mas eu acho que ninguém chegou a dizer, né, que a gente precisa aprender o BIM. Precisa. Mas não, foi só... tem o BIM. É bem... bastante pra gente aprender. Daí Quem? A prof. Ana Luísa falou bastante pra Ana gente. Luísa, sim. A gente estava conversando esses dias sobre BIM, Assim, é complicado. Na verdade, conselho, se fosse bom, ninguém vendia, né? Mas, se vocês quiserem aceitar algo como uma sugestão de amigo, tirem, assim, 15 minutinhos por dia do tempo de vocês, que seja, para ler alguma coisa sobre BIM, já é um começo. Ou tentem fazer algum curso sobre BIM. Deve ter um monte de curso na internet aí, não precisa ser algo muito avançado, né? Porque assim, eu digo para vocês não vão aprender BIM na faculdade, tá? Mas é algo tão importante quanto o canudo de vocês, tá? Pode ter certeza. Porque é algo que vai diferenciar vocês no mercado aí fora. E aproveitem para estudar isso agora, porque vocês estão na academia. Vocês estão na faculdade. Ao pessoal que está trabalhando no escritório, não vai ter tempo de estudar BIM.
Não vai ter tempo. Eles vão ter tempo de resolver problema, de projetar, resolver problema, projetar e ficar naquele rolo que ocorre, aquele ciclo vicioso do AutoCAD. Então, por isso que é uma oportunidade que vocês têm, talvez, de conseguir se diferenciar no mercado de trabalho. Vai ser um diferencial. Podem ter certeza que vai ser um diferencial. Só que não é algo que vocês, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, não é algo que vocês vão aprender em um mês de estudo, da noite pro dia. Então, vocês vão ter que fazer curso para pegar bem essa ferramenta aí, né, essa metodologia BIM, né. Que a gente estiver falando, por exemplo, do exterior, lá já é algo muito, muito utilizado, muito difundido. Aqui no Brasil, que ainda está nos seus primeiros passos, mas não está engateando mais, já está a passos largos, tá? Eu não sei não sei qual é o conceito geral, mas dá para dizer que ele é bom de utilizar quando você trabalha com mais pessoas, e daí ele ajuda nessa conexão entre o trabalho de um e o trabalho de outro. Com certeza. Não sei bem qual é o termo que a gente usa. Facilita, porque está tudo integrado, né? Enquanto, por exemplo, tu está mexendo no arquitetônico, o teu colega pode estar mexendo no hidráulico, enfim, e vocês estarem trabalhando em conjunto num projeto só, né? Com certeza facilita. Mas, de certa forma, facilita muito também se você trabalha sozinho. Porque quantas vezes vocês, por exemplo, tiveram que alterar um projeto de vocês no AutoCAD e vocês já tinham feito corte, vocês já tinham feito detalhamento. O que acontece? Tem que voltar tudo atrás e às vezes esquecem de mexer num corte lá. Aqui não, aqui tudo, no momento que vocês mexeram numa parede, ele vai atualizar corte, ele vai atualizar detalhamento, ele atualiza tudo. Tudo. Então, a facilidade que ele gera, só que, claro, inicialmente eu digo para vocês, a primeira vez que vocês forem tentar fazer um projeto no Revit, vocês vão desistir, vocês vão amaldiçoar ele. Porque tem que ter muitos critérios pré-definidos para vocês projetar no Revit, tá? Você tem que estar ciente de certas coisas, sabe? E aí vocês ficam pedalando naquele início de projeto, e não vai, e vocês ficam pensando, é muito malicioso, de certa forma, ele te induz a desistir, tá? Eu fico pensando, mas se fosse no AutoCAD, aqui eu já estava lá no corte, praticamente, e agora aqui eu estou ainda gateando, né? Mas, assim, ó, a transição não é algo fácil. Tu pensa, aí eu convido vocês a pensar e pesquisar, talvez, o que foi a transição do pessoal das antigas aí que desenhava na prancha para começar a desenhar no AutoCAD. Vocês pensem o inferno que foi, quantas vezes eles pegaram e desligaram o computador e voltaram para a prancha lá, pegava o nanquim para desenhar, porque era muito mais fácil. E queira ou não, essa revolução do BIM vai ser a mesma coisa que aconteceu lá atrás. Hoje em dia, o pessoal ainda está trabalhando muito como se estivesse trabalhando o pessoal lá no nanquim. Porque eu trabalho separado no meu projeto arquitetônico, o fulano trabalha separado no seu projeto complementar, lá no seu elétrico, enfim, e cada coisa é desconectada da outra, com layers diferentes. Depois daí tem que botar um em cima do outro para comparar, ver se não está dando interferência. Para a metodologia BIM, isso não faz mais sentido. Isso seria muita perda de tempo, tá? Mas é algo que vocês ainda têm que aprender. E eu acho que está na hora. Está na hora de vocês tirar um tempo para aprender isso, para se diferenciar no mercado de trabalho ou simplesmente para conseguir se encaixar no mercado de trabalho futuramente. Porque podem ter certeza, 2022 vai ter procura de arquitetos que saibam trabalhar na plataforma BIM. Que as grandes empresas não vão conseguir entrar em uma obra pública sem entregar projeto em BIM. E aí, quantos de vocês estarão preparados para isso? Ou, minimamente, conhecendo o que é BIM? Eu, aqui na aula, não vou conseguir esgotar, não vou conseguir falar 1% sobre BIM. BIM é muito amplo. Enfim, eu só quero aguçar em vocês essa vontade de ir atrás, de buscar o que é.
porque é o máximo que eu vou conseguir fazer. Mas é importante vocês irem atrás, muito importante. Busquem alguma coisa, busquem artigos sobre, busquem manuais sobre, enfim, o que tiver disponível. Eu vou postar para vocês até um manual da aplicação do BIM, mas como eu disse, 1% do BIM, né? Então é importante vocês buscarem mais locais de pesquisa, livros, talvez, enfim, vão atrás, porque dentro da faculdade vocês não vão aprender. E um dos motivos que vocês não vão aprender é que, e aí eu faço uma autocrítica, a gente não foi preparado para estudar BIM. A gente foi preparado para usar AutoCAD. E aí nós também, enquanto professores, teríamos que sair da zona de conforto, digamos assim, e ir buscar aprender BIM, tá? Mas, por enquanto, isso ainda não aconteceu, né? A gente tem algumas pinceladas, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, sobre o que é BIM, mas vocês, para o futuro de vocês, é importante ir atrás e buscar essa informação. Outra, né, a facilidade do BIM é a organização do trabalho, obviamente, que quando, eu já comentei, né, quando o colega lá mexer em um complementar, um hidrossanitário, por exemplo, e verificar que há um choque, né, no arquitetônico, essa questão pode ser conversada com o arquiteto e ser ajustada antes de ir para a obra. Isso maximiza a execução da obra, evita erros, né. Então, quais são as 5 camadas que são chamadas, né, da modelagem BIM? Seria a primeira, e a de entrada, que a gente chama o Revit, né? Seria o 3D, seria o desenvolvimento, né, do protótipo, modelo paramétrico. Seria um protótipo virtual da edificação, né, de todos os projetos em 3 dimensões, e isso o Revit consegue fazer, o ArchiCAD também, e com informações que possibilitam a utilização nas demais fases da concepção da edificação. Planejamento, orçamento, execução, gerenciamento, que se utilizaria, né, desse 3D, enfim, para execução. Só que, obviamente, né, o BIM é muito mais que isso. E a próxima camada seria, então, o 4D, tá? Que seria o protótipo mais o planejamento físico da obra. Ou seja, como que eu vou executar essa obra, tá? Qual que é a ordem mais lógica e mais eficiente da execução dessa obra? O que que eu tenho que comprar primeiro, tá? Para essa obra ser mais econômica. Adianta eu estacionar lá na obra as telhas no momento que eu estou fazendo ainda as fundações? Ou vale a pena eu comprar todo o cimento no início da obra? Então, toda essa análise eu consigo fazer com a camada, né, 4D do protótipo. Ele me dá uma ordem lógica de aquisição dos materiais, uma ordem lógica de execução da obra. Ele me dá o andamento da obra. Eu tenho um pessoal na obra trabalhando e eles estão alimentando informações nesse software que tem essa modelagem BIM. O que eles vão colocar? Todas as máquinas que estiveram na obra hoje, o que foi feito, qual o andamento, e aí ele atualiza a execução da obra. Eu consigo, de imediato, ver se a minha obra vai ter atraso ou se o meu cronograma está antecipado. É algo que, na realidade de hoje, quase que inimaginável isso acontecendo. Mas é a evolução, é o futuro, e é o futuro principalmente nas obras públicas. Por quê? Porque hoje em dia tem muito aquela questão de que a pessoa licita a obra já pensando que tem 25% de possibilidade de aditivo de contrato, porque meu orçamento vai dar furado. Então, eu consigo aditivar esse contrato em mais de 25% dele. Então, com o BIM, busca-se diminuir isso. Diminuir erro de prazo de uma obra que era para ser 1 ano e está em 4 anos e ainda não terminou. E também erro de orçamento. E essa é a ideia de se implantar BIM nas obras públicas. Diminuir esses erros, por vezes, intencionais, né? Mas que
denigrem, de certa forma, a nossa imagem enquanto profissionais da construção civil, né? A camada, então, 5D seria a inclusão, né, do software de orçamentação. Lá eu tenho o planejamento da obra, no 5D eu tenho essa parte de orçamentação, onde eu coloco, por exemplo, que a abertura que eu estou utilizando, de acordo, por exemplo, com os códigos do TCPO, tá, da PIN, custa tanto, tá? Tijolo, quanto que está o milheiro hoje do tijolo que eu vou utilizar? Areia, o cimento, eu consigo informar isso tudo lá, tá? E ao final, ele faz uma leitura, por exemplo, de quantos tijolos eu vou precisar para construir essa edificação. E me dá o orçamento muito próximo daquilo da realidade do que eu vou gastar. Porque é ele que fez essa leitura de todos os dados, por exemplo. Quanto que eu vou usar, que eu pretendo usar de revestimento argamassado? 2,5 cm? Bom, nesses 2,5 cm, com um traço um traço X lá para argamassa, eu vou gastar tantos metros de areia, tantos sacos de cimento e tantos de cal. Ele me traz essa informação também. Será que a gente faria esse cálculo à mão para construir uma casa? Provavelmente não, né? Provavelmente ia chutar mais ou menos ali quanto saco de cimento dava, e se faltar, tu compra mais. Bom, o problema é se sobrar daí, né? Mas, enfim, esses dados bem atualizados, bem corretos, bem coerentes, a camada 5D do BIM fornece, né? Dúvidas, pessoal? Sugestão, pergunta? Contribuição? Por enquanto está bem tranquilo, professor. Bem interessante, inclusive, esse assunto. Eu não diria que tranquilo, eu diria que eu de certa forma, estaria preocupado com tudo que tem pela frente para aprender de BIM, né? Mas é algo realmente, como tu falou, muito interessante o BIM. E é importante, viu? A camada 6D, então, que seria a integração com ferramentas de análise. Aí a gente pega, por exemplo, pegar a análise de desempenho dessa obra. Análise da posição solar, tá? Análise de eficiência calorífica da parede, por exemplo. Eu vou informar lá que tinta que eu estou utilizando, a cor da tinta que eu pretendo utilizar, e isso, dependendo da tinta, isso eu acredito que vocês já saibam de alguma disciplina que vocês tenham no curso, dependendo da cor da tinta, eu vou ter um índice de refletância dessa tinta. E isso influencia, por exemplo, na absorção do calor da parede. Tudo isso vocês vão informar no projeto. E na hora que vocês façam a análise dessa eficiência, por exemplo, energética, ele vai informar que talvez para a parede X, tá, posição solar tal, essa tinta não seja mais adequada, essa cor, devido ao índice de absorção de calor. Então, o programa, ele avisa vocês, repense isso daqui, porque talvez não fique muito interessante, tá? Então, a ideia é que vocês... O que acontece? Muitas coisas a gente vê, às vezes, na faculdade, que é simplesmente para pegar o canudo. Por exemplo, eu digo que... Vou trazer um pouco, agora um exemplo, trazendo para a engenharia civil, tá? A gente entra para a faculdade, desde o quinto semestre, quarto semestre, calcula feito doido, né? Calcula, direto até o final. Mas, para pegar o canudo. Mas o que importa de um engenheiro de fato? É analisar se aquela estrutura que a gente calculou, porque hoje em dia tem software, nós temos o Eberic, temos o TQS, temos vários softwares que é só lançar ali a estrutura, e ele me diz se aquilo passa, se aquilo não passa. No máximo eu tenho que informar ali questões específicas da edificação, tem que saber informar isso para o software, né? Mas o que é importante do engenheiro? Analisar se aquele lançamento está adequado, analisar, ver se eu não consigo, mudando uma vinculação, por exemplo, numa viga, se eu não consigo otimizar aquela estrutura. Se eu mudar uma viga de lugar, eu não consigo otimizar esse espaço. Ou seja, o raciocínio. E é isso que, com o BIM, vai ficar para os arquitetos também. Que o saber desenhar está muito relacionado ao raciocinar, ao pensar o espaço, né?
No momento que vocês jogam isso para dentro do BIM, as questões acessórias, ele vai fazer tudo. Que é verificar possíveis interferências, né, que eu falei da tubulação em vigas, verificar posição solar, tá? Interferência da cor da tinta nessa parede, enfim. E aí fica para vocês a parte do raciocinar, a parte do aprender a usar essa ferramenta, aprender a usar essa metodologia BIM, de trabalhar com isso. Então, ele vem revolucionar, de certa forma, o mercado de construção civil, com certeza, tá? E também, uma das alternativas é a questão da eficiência energética, né? E da sustentabilidade que ele busca contribuir no momento que a gente consegue implantar, né, um BIM completo, não só um BIM 3D, tá? Como é o que o pessoal às vezes atribui aí ao ArchiCAD ou Revit somente, tá? Como eu disse, é um começo, pessoal. O Revit é um começo. Eu diria que talvez a parte mais difícil seria essa transição AutoCAD e Revit, tá? Ou ArchiCAD, enfim, tô chutando o programa aí. Por quê? Porque é a parte que a gente tem que se movimentar e trocar. Agora, no momento que a gente está já habituado ao Revit, analisar esse 4D, 5D, 6D ou 7D é algo já acessório, né? É algo que a gente já vai complementar, no caso, aquilo que a gente já aprendeu, né? E o 7D, então, seria a incorporação da gestão da manutenção. Então, vejam que o BIM, ele pega todo o ciclo da obra. Por isso que eu trouxe para todos esse exemplo aqui, essa imagem, porque ele pega todo o ciclo da construção, tá? Todo o ciclo da edificação, eu diria. Porque ele não pega só o projeto, ele não pega só a execução, tá? Ele não pega só o orçamento, né, o detalhamento quantitativo dessa obra, mas ele pega também a questão da manutenção, que é importante para vocês. Ao final da obra, por exemplo, gerar um manual de usuário para vocês entregar a obra, dizendo que a cada 2 anos o Rodrigo vai precisar refazer o rejunte do box do banheiro dele. Porque isso é algo que vai garantir para vocês que não tem problema, que a pessoa, dona da casa, né, não tenha problema com infiltração nesse box. Que possivelmente, se mora em um apartamento, vai dar problema no apartamento de baixo. Então, essas questões, ele junta toda a construção e já traz também dados para manutenção dessa edificação. Então, por isso que ele pega o ciclo todo da edificação, e nem é da construção. Ele pega o ciclo completo e ajuda vocês. Porque eu digo hoje em dia que, na grande maioria dos profissionais da arquitetura, da engenharia, não fornece o manual do usuário para as construções. Ou você sabe de alguém que entrega isso? Eu até acredito que para a turma de vocês eu já comentei alguma coisa sobre esse manual do usuário, né? Ou não? Acho que sim. É importante, porque assim como a pessoa que compra um carro novo, por exemplo, vem o manual do usuário, que se ele não seguir aquele manual do usuário, ele perde a garantia do veículo, vocês vão ter que fazer isso? Como que vocês vão dar a garantia do uso de um piso de uma casa se vocês não especificaram ele corretamente, ou se especificaram, não ensinaram a usar? E a norma de desempenho, como eu já falei várias vezes, está aí para pegar esses pequenos erros e fazer com que as construtoras e os arquitetos e engenheiros, enfim, paguem por esses prejuízos, né? Eu acho que ainda os advogados não se deram muito conta disso, mas tá aí caindo de maduro para eles, né? Porque a norma está muito clara nesse sentido. Por exemplo, um piso tem que durar 13 anos sem apresentar defeito. Aí a pessoa mora numa praia, vem para dentro de casa cheio de areia no calçado e não quer que o piso risque. Dependendo do piso que usou, né? Então, essas questões têm que estar bem claras no manual de usuário. Que é que vai dizer isso? Vai dizer os dados de manutenção e tudo mais. E isso, o BIM automaticamente vai nos trazer, né? E aí, pessoal, alguma contribuição?
Aqui no Brasil ainda está se pensando, ainda está se planejando, enfim, o BIM 8D. Bom, se o restante ainda está em passos miúdos, né? Mas imagina o resto. O 8D, que seria segurança do trabalho, o 9D, que seria Lean Construction, ou seja, a construção limpa, a destinação do resíduo da construção, enfim, e o 10D, que seria a internet das coisas, né? Digitalização da construção, que lá para fora, né, em alguns países mais desenvolvidos, isso já está também a passos largos, né? Aí, quando a gente fala, por exemplo, de internet das coisas, lá o pessoal, em algumas consultoras, tem colocado roupa com sensores, né, nos trabalhadores da obra, para monitorar a movimentação deles na obra, até para a questão de disposição dos materiais. Quando eles percebem que há uma concentração muito grande em determinado espaço, uma movimentação muito grande para a busca de materiais, eles alteram esse layout do canteiro de obras para maximizar a eficiência da mão de obra. Então vejam que a coisa está super avançada, né? A gente que não conseguiu acompanhar ainda isso. Perguntas? Então, qual é a ideia do BIM? Então, é proporcionar, então, um diferencial competitivo, uma integração dos projetos, um controle de custos, tudo que eu já falei, possibilitar, então, a simulação da avaliação energética, também, visando a eficiência energética, né? E para vocês propor uma alternativa mais assertiva, algo que, de fato, vai ocorrer, né? De acordo com aquilo que foi pensado, que foi programado, né? Esse software. E é uma tendência, já é uma tendência presente e nem futura, né? Por isso que eu já coloquei ali. Aqui eu coloquei que o uso da plataforma a partir de 2021 já é consolidado, tá? Já existe um decreto de 2018 que vai exigir isso para as obras públicas, tá? Em alguns estados isso já é fato, tá? Já está sendo utilizado, né? Que eu trouxe um gráfico, pessoal, que de certa forma traz aquilo que eu já falei para vocês da transição entre a prancha e o nanquim para agora, no momento que a gente está utilizando essa parte de evolução do BIM, né? Vejam que lá na década de 50, entre 1950 e 1970 ali, não se tinha uma evolução muito grande nos trabalhos, né? E isso era para tudo, na verdade. Então, levava anos para ter uma atualização, anos para ter uma pesquisa para desenvolver alguma coisa. E isso começou a mudar, então, a partir de 1970, mas ainda passos muito lentos, né? Mas aí, ó, a partir de 2005, mais ou menos, ou 2006, eu diria, já começou a uma evolução muito mais acentuada, né? Então, hoje em dia, desde os celulares, por exemplo, aqui, de 2010 em diante, o celular mudava, às vezes, o modelo mudava mais de uma vez por ano, agregando nova tecnologia, agregando uma nova ferramenta, e assim segue o mercado de trabalho. Também, essa atualização constante. Aí, então, aqui, em 2007, se eu não estou enganado, ou 2008, que o BIM entrou em jogo, que o BIM começou a mudar essa questão da construção, que mudou, evoluiu e tende a apresentar uma evolução ainda maior na construção civil, né? Aqui no lado eu trouxe um estudo que foi feito, que trouxe uma colocação, digamos assim, um ranqueamento de como que os setores da indústria estão uns em relação aos outros na questão de digitalização dos seus trabalhos, ou seja, de conexão, né, com a internet. A gente ainda, e eu diria que isso aqui para fora, tá? Porque aqui no Brasil eu diria que tá ao contrário, a gente só ganha da agricultura. A construção civil só ganha da agricultura na questão da digitalização, tá? Da tecnologia.
Eu diria que aqui no Brasil a gente está perdendo, tá? Para a construção civil, mas sem um dado concreto, tá? Por que que eu acho isso? Porque hoje em dia, quem trabalha com agricultura de ponta tem máquinas muito conectadas, tá? Por exemplo, uma colheitadeira que transmite informação sobre a produtividade em cada local da lavoura. Ela capta essa informação e transmite lá para a plantadeira, por exemplo, que vai dosar a quantidade de adubo para esses locais onde teve menos produtividade. Então, isso é uma tecnologia de ponta, né, para a agricultura. E na construção civil, a gente ainda está, desde o projeto, cada um faz a sua parte, e na hora que chega na execução, daí que nós vamos ver se dá errado. A gente ainda está quebrando uma parede para passar um tubo. A gente ainda está nessa fase, né, de engatear aí nessa parte de conexão, né, com integração de projetos. Mas a tendência disso mudar é muito grande. E o que trouxe essa tendência de mudança mais pontual é a pandemia, com certeza. Porque quando os escritórios de arquitetura tiveram que se adaptar a isso, tiveram que começar a trabalhar em projetos a partir de casa, tiveram que se comunicar com isso, tiveram que se adaptar a tudo isso, e de certa forma deu certo. Eu já conversei com alguns arquitetos que trabalham em mais de um no trabalho, no escritório, e segundo eles, está dando super certo trabalhar assim nesse formato. Então, isso vai ser um pulo, vai ser um gap aí de mudança na arquitetura. Por isso que, mais uma vez, retomo lá para o BIM. Evoluir nesse sentido, estudar BIM, pegar pelo menos uns 15 minutos por dia e ler sobre BIM. Quem sabe nas próximas aulas a gente não tem umas diquinhas aí de BIM, já que tá tão recomendado. O que tu diria de dica? O que tu diz como dica? É que assim, agora a gente tá empolgado, né? Daí a gente tem que tirar um tempinho e é meio difícil, então quem sabe A na gente matéria. pode pegar, abordar cada dia de aula, por exemplo, uns minutos sobre BIM. Alguma coisa que está acontecendo, isso é tranquilo. Mas, como eu disse, é uma coisa que vocês não vão aprender na faculdade. É importante vocês, sabe, trilhar o caminho de vocês aí, pesquisar algum curso, talvez vocês podem comprar um curso bom em um grupo, talvez, e utilizar todos, né, aprender no mesmo curso. Dependendo do curso, ele fica aberto para uma chave, né, e dividir esse valor, né. Mas eu digo para vocês, eu posso até trazer alguma coisa, mas como eu já falei, eu também não sou um bom conhecedor dessa área, de maneira a conseguir ensinar bem vocês essa história do BIM. Então, eu sei algumas coisas pontuais, e por isso que é melhor vocês buscar, né, esse conhecimento. Mas posso trazer alguma coisa, sim. Qual dos programas de BIM que tu usa? Não, eu não uso, mas eu não uso, como eu não faço projetos, né? Não posso, né? Porque eu, como sou dedicação exclusiva pro IFE como professor, eu não posso trabalhar com projetos. Mas que eu já trabalhei foi também o Revit, né? Mas como eu disse, o Revit, ele é um braço do BIM. Você tem que analisar o completo. O outro programa que eu já vi trabalhar e que é, de fato, muito bom é o AutoQI. O QI Bill, acho que é. Acho que é Bill. Que daí ele integra também todos os projetos. Ele pega tu joga o arquitetônico nele, tu não faz o arquitetônico nele, o arquitetônico tu exporta de outra plataforma. E daí lá tu joga o estrutural e os complementares e ele faz essa análise. Esse sim usa a metodologia BIM. O Revit seria um braço que trabalha na parte do 3D somente, tá? Aí pode procurar, por exemplo, na AutoQI, eles têm lá, inclusive agora em 2021, eles lançaram uma atualização completa do software deles. Só que o software deles é uma paulada. Vai pagar, tipo,
eu vou chutar 20 mil reais pelo software. Um chute por baixo, tá? Não por alto, por baixo. Só que aí ele integra tudo. É um programa de escritório, de fato, tá? Não é um programa que eu até entrei em contato com eles, tá? Para a gente tentar a utilização desse software deles aqui para lançamento de projeto estrutural nos sistemas 5 e 6, para a gente fazer análise, enfim. Mas, enfim, a gente está em namoro ainda, em conversa, né? Vamos ver o que sai. E aí, talvez a gente consiga também alguma coisa, alguma palestra, alguma coisa deles, para clarear mais isso para vocês, né? Porque eu acho que é bem importante. Mas tem vários softwares, tá? Vários. Professor, Oi. Assim, só uma ideia, assim, também não sei se é algo que funcionaria, mas será que isso não é matéria legal para uma eletiva, por exemplo? Com certeza, só que eu fico me perguntando quem daria essa disciplina. Entendi. Entendeu? Porque se é para dar pincelado, para dar malemal, digamos assim, no português popular, não sei até que ponto vale a pena, entendeu? Sim, entendi. Seria mais importante, mais relevante, talvez, para vocês realmente procurar fora, trazer palestrantes, por exemplo, nas semanas acadêmicas, que falem sobre o assunto, para clarear mais para vocês terem um campo mais aberto na frente de vocês do que buscar. Eu acho que é mais relevante do que ter propriamente uma disciplina eletiva com, daqui a pouco, professores que não dominam tanto assim essa metodologia, né? Ou que teriam que estudar para explicar para vocês. Talvez, né? Entre não saber nada e saber alguma coisa, eu acho que já ajuda, né? Não vou dizer que não seria uma alternativa interessante. Talvez até seria, né? Vamos só concluir isso aqui e já encerramos por hoje, daí, pessoal. Então, qual que é os indicadores e metas do governo, tá? Quando lançaram, por exemplo, existe um manual que eu vou postar para vocês, né? De implementação do BIM, tá? A ideia do governo seria, então, aumentar a produtividade das empresas em 10%, tá? Produção por trabalhador das empresas que adotarem o BIM. E aí, entra aquilo que eu falei. No momento que tu começa a aprender a usar o Revit, tu desiste, porque ele é muito complicado, tu tem que fornecer muita informação para ele, e tu não sabe usar tanto quanto tu sabe usar o AutoCAD, e tu acaba desistindo. E talvez nem volta mais a usar ele. Mas é importante a insistência, porque imagine o que teria acontecido se nossos antecessores aí tivessem desistido do AutoCAD lá no passado e continuado na prancha. É a mesma ideia. É a transição, e isso vai ocorrer. Reduzir o custo em praticamente 10% também, né? Óbvio que no momento que tu aumenta a produtividade, tu consegue reduzir custo, de certa forma. E reduzir custo que também está abordando a questão do menos quebra-quebra, né? Aumentar em 10 vezes a adoção do BIM. Hoje, é de 5% do PIB da construção civil, tá? Adota BIM. Então, a meta é que 50% da construção civil adotem o BIM. Então, 50% da produção interna bruta da construção civil seja feita, né, com o uso da plataforma BIM, metodologia BIM, aliás. E isso até 2028, tá? Que é o tempo de transição que o governo chama da adoção do BIM. E elevar, então, em 28,9% o PIB da construção civil. Claro, como que eles pensaram isso? Eles pensaram que, no momento que eu consigo produzir mais rápido, produzir com mais qualidade, vou reduzir custo, vou aumentar a lucratividade da empresa. Se eu consigo produzir mais rápido, eu consigo também produzir mais, né? Então, com isso que o governo pensou no elevar o PIB da construção civil, e 28%, 28,9%. Considerando tudo o que o BIM pode proporcionar até lá. Só que, claro, para isso as pessoas terão que, de fato, mergulhar nesse mundo aí e aprender, né?
Se ficar ainda na prancha, na régua lá, eu acho que isso daí não vai ocorrer tão fácil assim, não. E isso é uma demanda de vocês, né? É vocês que terão que trilhar esse caminho aí, né? Não digo que eu também não, tá? Eu com certeza quero aprender muito mais sobre BIM, mas eu diria que como futuros arquitetos, vocês têm uma relevância muito maior nesse cenário. Eu diria que, sem dúvida. Aqui eu trouxe algumas notícias, pessoal, sobre BIM. Vou mostrar alguma aqui para vocês, mas depois eu vou postar esse arquivo, vocês conseguem acessar também. Por exemplo, aqui do Paraná, o governo do Paraná. É uma cidade do Paraná, essa Paraná cidade fortalece a adoção da metodologia BIM para obras públicas, tá? Que eles vão começar a exigir, colocam os prazos aqui. Ó, a metodologia será adotada a partir de 1º de janeiro de 2021, nos projetos executados com recursos do governo federal conforme tal. Então, dia 15 de outubro de 2019, o governador tal decreta, tá? Através de um decreto estadual, estabelece o prazo de até 2022 o desenvolvimento de planos institucionais para implementação do procedimento de BIM para obras públicas. Então, o Paraná, a partir de 2022, também está nessa estrada, né, de obras com BIM. Isso aqui foi uma notícia postada dia 2 de outubro, agora, de 2020, tá? O que mais que eu trouxe aqui? Minas Gerais, né? Obras públicas do Estado terão utilização da metodologia BIM. Dia 21 de outubro, a notícia. Está bem atualizado. Ó, com o objetivo de proporcionar melhorias na gestão de projetos de obras públicas, o Estado de Minas Gerais avança na implementação da chamada metodologia BIM, ou modelagem de informação da construção, tá? O que ele traz aqui? Aqui ele traz um projeto que foi feito assim, ó, em Minas, um exemplo de utilização da metodologia BIM, é uma parceria firmada entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e o Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem, tal. O projeto vai possibilitar serviço de perfilamento a laser e processamento de dados de um trecho de 50 km de rodovia, tal. Então, também aqui já está utilizando, na Minas Gerais, já está utilizando BIM nas suas construções. Um aeroporto. Aeroporto de Governador Valadares, né? Passará por reforma para receber aviões maiores. E aí ele trouxe até uma amostra aí do projeto. Um projeto de 36 milhões, tá? Adota a metodologia BIM para construção inteligente. Após a construção das obras previstas para 2022, a estimativa é que o terminal possa, enfim, possa aumentar ali, né? E aí ele traz, enfim, de fato, o que é a metodologia BIM para eles. Aí aqui, Aeroporto de Passo Fundo, tá? Também, ó, utilizou a tecnologia BIM para uma reforma que foi feita. Então, não é algo distante, por isso que eu digo para vocês, já é algo presente. Só que vocês ainda têm o diferencial que ainda estão na faculdade e ainda conseguem ter esse tempo para, eu sei que é limitado em função dos projetos, né? Mas que vão ter que destinar um tempo para aprender isso, tá? Porque é algo presente já, nem é algo futuro, tá? O que eu tenho aqui do Gazeta do Povo? Não. Pessoal, por hoje, eu acho que devido ao horário, seria isso. Na aula que vem, nós vamos falar um pouco sobre tintas ecológicas, tá? Mas, a princípio, o que fica de hoje, enfim, aquelas outras ideias que eu trouxe ali para vocês, mas o que fica de hoje é essa questão principal, né, e preocupante de busca por aprendizado, que é do BIM, tá?
porque ele é uma aplicação que está sendo lenta, tá? Está sendo bem gradual, mas é uma implementação irreversível, tá? Não tem como voltar atrás, não tem como não aprender. Vocês vão ter que ir atrás disso. Como eu disse, é a transição da prancha, da régua, do papel e do nanquim para o AutoCAD. Tá? Agora é essa transição do AutoCAD pro BIM como um todo, né? E isso vai gerar, com certeza, para vocês, oportunidades de trabalho, tá? Muitas oportunidades de trabalho. Por isso que é importante você estar à frente disso. Dúvidas, perguntas, sugestões? Não? Todos acordados? Até quem não está com a câmera ativada, hein? Sim. Sim. Lana? Sim. Acordada, Lana? Mas aposto que a Lana dormiu. Ó. 1, 2, 3. Oi, Viu? Tinha professor. certeza que a câmera dormiu. Eu tô com a câmera desativada porque meu cabelo tá feio. Ah, tá. Tá bom. Tá ok. Daí não tá legal. Mas se tá acordado, tá bom. Então tá, Sim, pessoal. eu tô acordada. Vou postar os slides ali para vocês. E se quiserem pesquisar alguma coisa sobre outras questões ali, podem pesquisar e tragam para aula que vem, tá bom? Tchau, tchau. Até a semana que vem. Tchau. Melhoras aí. Valeu, professor. Melhoras. Até semana que vem. Obrigado.